conhecimento bíblico e conversão, né? Uhum. Que você chama de conhecimento bíblico te fez mudar de vida e andar segundo Jesus. Qual a relação? Como é que é? É isso, é só isso. Foram duas que eu estava lendo a primeira aqui. Conhecimento bíblico que fez com o cara, Caio. Ele fala assim, mórbido e catatônico no sentido de eu não saber como agir com a mistura de informações e com Jesus Cristo. Aí, Caio, como explicar isso? É a coisa mais simples do mundo. A mistura de informações em relação a Jesus. É o que eu só digo. Isso aí. Só repito, Jesus, a chave hermenêutica. Entre aí na internet, escreva Jesus, a chave hermenêutica. Você vai encontrar vídeos meus para todo lado falando a esse respeito. Se você for no caifab.net escrever chave, ou hermenêutica, ou interpretativa, você vai achar textos e textos sobre este assunto. Porque você tocou no ponto da grande questão mesmo. Que me faz lembrar um episódio que eu já narrei aqui, não vou ser extenso nele, de um dia em que eu estava com a Adriana e meu filho Ciro numa praça em Ipanema e veio um evangelista da Assembleia de Deus enorme, um morenão forte, me deu um maior safanão nas costas assim, pá! Jesus mandou dizer que você está em pecado. Já contei essa história aqui. Uma conta de novo. Eu segurei no dedo dele assim, aí o bicho deu aquela tremida, eu falei, quem foi que mandou dizer? Me diz quem foi que mandou dizer, e ele me diga. Aí daqui a pouco ele começou, não reverendo, não reverendo. Eu digo, não tem não reverendo, não. Se foi Deus que mandou, me diga. Agora, se foi você, recolha, meu amigo. E a história foi longa. Eu não quero me alongar aqui. Mas quando nós íamos saindo dessa história, e o cara saiu embora apavorado, e o povo lá na praça, achando o máximo o que aconteceu, porque ele era um opressor daquele povo que ali passava o dia dando dedada no povo, um biblão desse tamanho, acusando todo mundo, ninguém aguentava mais aquilo ali, era na Feira Hippie, em Ipanema. E eu disse a ele, e você cuide de não ficar aqui oprimindo esse povo, porque eu vou passar a dar umas indiretas aqui aos domingos. E se eu encontrar você aqui, você não fica nunca mais. Para vir fazer esse desserviço, não, seu reverendo, não. Aí eu digo, você não era profeta, que me dá tapão nos outros, agora fica assim, todo lambisgóio e frouxo. Meu amigo, se Jesus mandar eu dizer alguma coisa para alguém, me matam, me fazem 1000 pedaços, mas cada pedacinho vai gritar o que Jesus mandou dizer. E eu não vou recolher. Agora, se a opinião é sua, aí é melhor você recolher, porque você não segura o tranco. E aí, o que aconteceu, tem um microfone que vazou para cá e vocês diminuam o som aí dentro. Então, estou contando isso aqui para chegar da parte final, que foi o Ciro dizendo, vendo aquele rapaz com aquela Bíblia enorme na mão. Teu filho? Meu filho. Dizendo, pai, vou lhe dizer, sem Jesus como chave realmente para interpretar a Bíblia, era melhor que ninguém tivesse uma. Era melhor que ninguém tivesse uma, porque a Bíblia sem Jesus mata. A Bíblia sem que Cristo seja o centro destrói. A Bíblia pura e simples, sem essa cruz, sem esse amor de Deus sobre todas as coisas e validando a partir de Jesus, sobrando da Bíblia apenas e tão somente aquilo que Jesus viveu, encarnou, ensinou, porque foi isso que ele nos mandou viver e ensinar, as coisas que eu vos tenho ensinado, vocês são discípulos das coisas que eu, Jesus, vos tenho ensinado. É tão óbvio que ele me mandou ir pelo mundo não ensinando o que Moisés ensinou, mandou ir pelo mundo ensinando o que ele, Jesus, ensinou. Moisés entra no pacote já interpretado por Jesus, processado por Jesus. Todo mundo é processado em Jesus. O que sobra é o extrato, é a boa nova, é a palavra encarnada. Porque se isso não estiver presente, amigo,
fica o que você disse aí, Caio, como é que eu faço no meio do panteão das informações e Jesus de um lado? Ora, o panteão das informações os homens criaram. Você agora tem que se aproximar de Jesus puro e simples, o que é impossível. Porque já tem muita doutrinação, lavagem cerebral, condicionamento, um monte de coisas sutis e subliminares plantadas em você que já relativizam muito do olhar e da observação. Todavia o Espírito Santo é poderoso para ir aproximando a gente cada vez mais da percepção do Jesus real, do Jesus real, do Jesus real, do Jesus real. Então se aproxime dos evangelhos e leia Mateus, Marcos, Lucas, João, e vá aprendendo de Jesus. Primeiro você tem que saber como Jesus era, como ele tratava as pessoas, os grupos com os quais ele se relacionava, quem é cada grupo daquele, o que cada grupo daquele representa espiritualmente, moralmente. Você vai entendendo os desenhos, as arquiteturas, vai vendo como Jesus se posicionava em relação a essas pessoas, a essas representações de pensamentos, de conceitos. E a palavra vai ficando nítida, clara, verbo vivo, palavra viva. Uma vez que você ganhe essa noção simples de como é que Jesus trata, o resto da leitura bíblica tem que ficar nesse crivo. Eu sempre sugiro às pessoas, depois de lerem os evangelhos mesmo, eu gosto muito de pedir, especialmente a quem já é crente de igreja, depois de ler os evangelhos, algumas vezes eu sugiro que a pessoa leia Hebreus. Que o Hebreus dá uma antileviticada na percepção do indivíduo para sempre. O livro de Hebreus dá uma velho testamentazada na alma da pessoa para sempre, porque Hebreus mostra com uma clareza límpida o que Jesus deixou ficar, o que ficou e o que morreu. Ele faz essa relação. Hebreus faz. De judaiza a pessoa. Ele faz esse paralelo, né? É interessante. Logo Hebreus, né? Logo Hebreus, mas justamente por isso. Logo Hebreus não, por causa de Hebreus, porque o judaísmo é o anti-hebreus. O hebreu é o apiru, o que segue, o que cruza, o que está em movimento, o que é aberto para o novo, está a caminho. Esse é o hebreu, é uma condição existencial, não é uma raça. Não é uma raça. Não, você se faz hebreu no Velho Testamento. Quando Abraão está parado na Mesopotâmia, ele não é hebreu. Quando Abraão está andando, Abraão vira hebreu. Quando Davi está no palácio, depois que toma posse do reino, Saul morreu, deixa de ser hebreu. Hebreu é um estado? É um estado. É um estado. Enquanto você vai vendo a narrativa do Velho Testamento, em 1 Samuel, ele perseguido, de cova em cova, de antro em antro, Saul atrás, filisteus atrás, ele é hebreu, apiru, ele está cruzando o tempo todo, porque hebreu é um estado, que não é geográfico, é existencial. Sim. Agora, que exemplifica-se pelo movimento, ou pela fixação. Não precisa ser geográfica, mas existencialmente eu tenho que ser um ser em caminho, em movimento sempre. As coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, ele continua trabalhando comigo e andando comigo. E o fundamento é ele, eu não me perco porque ele é o caminho. A pedra de esquina eu tenho o fundamento sobre o qual edificar está posto. E ele diz, aprenda comigo que eu só comecei a ensinar. E o meu ensino vai ser coerente com a pedra fundamental, com o alicerce que está posto e que você já aprendeu de mim. Assim a gente para de ter medo de sentir, de pensar, de entender, de interpretar, porque o coração fica tomado por essa segurança. Mas sem isso, sem que Jesus seja esse cerne, sem que a convergência seja toda para ele, e a partir dele você leia, entenda, interprete, discirna o que ficou, o que não ficou, o que é, o que não é, o que está em validade, o que morreu, o que a cruz matou, porque não serve. E o escritor de Hebreus usa com explicitude todas essas expressões quando diz caducou, caiu em obsolescência, já não é, foi substituído, já não serve, já não presta. Usa expressões veementes. Foi removido e cravado na rasgada foi e cravado. Foi rasgado, foi tirado.
E cravado. Não sobrou nada, ali já é Paulo em Colossenses, rasgado e encravado na cruz. Mas Hebreus vem, rasga o véu do santuário, de novo, tudo. Paulo tira tudo e diz, olha aqui, já entramos pela fé, estamos ancorados dentro do Santo dos Santos, pela fé em Jesus, e desmonta aquele aparato, enxuga o sangue de bodes e de touros, torna o templo uma desnecessidade. O rito deixa de ser uma exterioridade e passa a ser um movimento de adoração em espírito e em verdade no coração. Mano, é só isso. O resto, você pensa que é complicado só porque não dá para uma pessoa realmente inteligente conseguir conciliar o panteão das doutrinas com Jesus. E a partir do panteão das doutrinas, você não consegue enxergar o Jesus do Evangelho, você só enxerga o Jesus da construção daquele grupo doutrinário. Você enxerga, na melhor das hipóteses, um aleijão, um Cristo deformado, um Jesus exacerbado, um exagero divino que não é Deus, não é o Cristo da palavra, que equilibra nossa mente e nos dá chão para andar. É assim, meu irmão, que você tem que prosseguir. Fazer uma pergunta que pode ser idiota, mas é uma dúvida que me veio. O judeu lendo Hebreus, ele não se convence? Só o Espírito Santo convence alguém, Braulio, porque ele pode ficar com ódio lendo Hebreus. Como é que acabou tudo? Porque as pessoas não entendem o que é compreensível. Elas só entendem o que elas querem. Porque antes do processo de compreensão ser finalizado, a pessoa tem que ser tão verdadeira, sincera e justa com os fatos, com a vida, com a existência e com ela mesma, que a maioria, se assim fosse tão justa, sincera, honesta com a vida e com ela mesma, já nem precisaria de revelação, porque ela já veria a verdade como a verdade é. Mas como a gente não é assim, a gente não é, então só um milagre de Deus planta a verdade em mim, porque tudo em mim não a quer. Tudo em mim não a quer. Então não existe nada que seja tão lógico que seja irrebatível. O coração pode rebater, porque as coisas não são rebatidas por causa de lógica, elas são rebatidas por causa de desejo, vontade e capricho. Hoje mesmo a gente estava vendo aí na internet, eu nem postei ainda lá, eu recebi uns 10 posts desses, mas não tive tempo ainda de botar lá. Do indivíduo que diagnosticou o transtorno do déficit de atenção, vem a público, dá uma palavra de testemunho, de esclarecimento, dizendo que ele inventou toda a construção para produzir um diagnóstico. Ele inventou? Ele inventou. Ele está dando e pegou, e a indústria farmacêutica está aí, vendendo Ritalina para milhões de pessoas. E o Daniel estava dizendo lá que no corpo da reportagem, ele diz que nos Estados Unidos, para cada 10 garotos, tem um tomando Ritalina. Imagina o que isso significa em termos de faturamento. Então, por que eu estou falando isso nesse contexto antecedente aqui, que não tem nada a ver com esse assunto? Mostrando a falaciosidade do que a gente chama de conhecimento. A falaciosidade. Sim. De fato, a gente vai tomando o que interessa, o que disseram, o que está rolando. O que está rolando. É a energia N. O que foi dogmatizado como sendo o que passa a ser a energia N lá dos cientistas franceses, que só dava para enxergar com o rabo do olho, assim, porque ela não existia. Mas todo mundo que era francês via, quem não era francês não via. Quem era francês tinha um compromisso de enxergar. Todo mundo já tinha achado algum raio. Por que os franceses, que eram o país mais evoluído do mundo no século XIX, não tinham ainda descoberto seu próprio raio, que o parta? Então, meu Deus, vamos descobrir o nosso N, raio N, que só franceses, cientistas franceses viam, ingleses, americanos não enxergavam. Porque você enxerga com seus compromissos, com as suas vaidades, com os seus interesses pré-definidos.
Então, quando um cara vai e monta, de fato a palavra é monta uma doutrina, porque doutrinas são montagens. Teologia sistemática é montagem, é edição de texto. Montagem. Toda teologia sistemática é uma montagem. Por isso é que Deus não tem teologia sistemática, Deus só tem encarnação. Quem quiser entender a palavra de Deus não tem que entender teologia sistemática, tem que ver o movimento encarnado de Deus como homem, tratando a vida, tratando a gente, não para sistematizar uma doutrina, mas para ensinar a gente a ter a mente de Cristo, o entendimento de Cristo, o olhar de Cristo. Meu Deus, isso não é uma teologia, isso é espírito, é verdade. Não é um aprendizado fixo, é uma troca e uma simbiose, onde o nosso ser se converte de fato ao Espírito de Deus, à razão de Deus, à palavra de Deus, à boa nova revelada como vida para eu provar, viver, encarnar. Aí o milagre acontece. Do contrário, a gente está só sempre brincando e brigando com pensamentos para lá e para cá e vivendo de equívocos em equívocos, e não há nada que seja tão lógico que convença ninguém de coisa alguma, especialmente no que diz respeito à realidade da revelação de Deus, Braulio. Ou vem uma luz divina, ou aquilo que é óbvio passa a ser uma obscuridade, como a gente estava até brincando aqui hoje antes do programa começar, e falando que o óbvio passou a ser a maior de todas as revelações divinas. O óbvio. Porque eu sento aqui, às vezes levando daqui com vergonha até de ter falado tanto, tão somente apenas o óbvio, o óbvio, o óbvio, o óbvio. Mas o óbvio não está sendo visto, o óbvio não está sendo ensinado. É óbvio? É. Mas enquanto não é enxergado, meu Deus, não é uma via, é uma via obstruída. É claro, é. Mas enquanto não ficar claro para mim, não tem via. O óbvio quer ser a via que é, a via expressa da percepção. É o óbvio. Mas a via expressa, o caminho expresso da percepção, está bloqueado. No nosso caso, pela religião e por tudo que ela traz, o cara não enxerga Cristo, não discerne a palavra. Lê Hebreus, o judeu, e como diz Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, continua um véu posto no entendimento deles. Você já leu isso lá em 2 Coríntios capítulo 3? Não. Paulo diz, do verso 14 em diante, vai embora, até o verso 18, dizendo que até hoje, em referência a Moisés, né? com relação a Moisés, os judeus, quando leem a Escritura, têm um véu posto nos seus sentidos. O véu, aquele véu de Moisés, o véu da desvanecência. Porque quando o Velho Testamento diz que Moisés cobriu a face com o véu, a gente fica ali e diz que coisa, foi para a glória. Não ofuscar os filhos de Israel. Aí vem Paulo e tem a ousadia de dizer, não, é porque a religião prefere ter um véu dizendo que lá atrás tem um sol na cara do sujeito, do que ver que aquela luz que iluminou Moisés desapareceu devagar, sumiu. Porque tudo que Moisés trouxe desvaneceria, era ainda para passar, não era o que ficaria. Quem é que quer admitir que está aferrado àquilo que já não é? Que sustenta o que já não é? Que divulga o que já não é? Demanda muita honestidade, muita sinceridade, por isso, só milagre do Espírito Santo para vencer a maldade dos nossos aferramentos à mentira, por causa do nosso capricho, da nossa reputação, ou daquilo que a gente já comprometeu publicamente como convicção pessoal. Então, costumes também. E também orgulhos. Orgulhos, como é que eu vou me explicar agora daqui para frente? Como é que eu vou lidar com isso, com essa mudança no meu paradigma? É verdade. Muito orgulho. Não é todo mundo que prefere ser uma metamorfose. Não, isso é isso é coisa para Raul Seixas. Coisa para Raul Seixas. Louco. Pessoal vairado.
não entende que esses aí, às vezes, estão infinitamente mais próximos do reino, os que estão abertos para serem uma metamorfose ambulante, do que esses que estão fixos na imutabilidade do que nem gera vida e nem faz do cara de vez uma estátua de pedra. Ele fica só nesse limbo aí, não vai a lugar nenhum e não se converte jamais, e fica o tempo todo honrando a Deus com os lábios, enquanto o seu coração está longe dele. Há 8 anos atrás, 9 mais ou menos, minha mãe falou: vai para a igreja, menino, você é muito doido, não sei o quê, aquelas conversas dela. Minha mãe católica. Aí a minha ex-companheira virou para mim e falou assim: vamos lá na igreja, você vai tocar baixo lá. Vai lá tocar, que aí sua mãe fica feliz, a gente também, a gente vai na missa, igreja católica. Aí eu comprei um baixo, que eu tocava, né? Comprei um baixo e fui na igreja. Aí cheguei na igreja com um baixo assim, virei pra cá: seu velho, tá precisando de um baixista aí e tal? Eu sei tocar e eu tenho uns equipamentos de som lá em casa, posso ajudar aqui, a gente faz um mexe aqui, faz um bem bolado. Então o cara falou assim: não, para você tocar aqui com a gente na missa, você precisa fazer um curso preparatório espiritual de não sei quantos meses, uns 4 meses assim. Depois que você fizer esse curso todo, aí você pode começar a acompanhar a gente aqui. Eu falei: então tá bom. Aí fui embora para casa. Aí ainda tá bom, ainda te oferece um curso. Agora tem igreja por aí, antigamente tinha demais assim, né? O Tony lembra bem que o cara tinha que passar num exame de admissão moral para pegar numa guitarra, numa bateria, numa qualquer coisa desse tipo, para tocar lá em cima no palco antigamente. Antes do mundo gospel. Aí eu ia tomar pau aí nesses. Antes do gospar a coisa inteira. Antigamente, você não lembra? Senão ele foi afastado, porque nós descobrimos que o namoro dele anda impuro, ele foi afastado do piano para não sujar as teclas, para não contaminar, para não orar para consagrar o instrumento. Eu não entendia, mas a gente consagra nós. Aí ali, Senhor, aí consagra as guitarras, consagra as baterias, as baquetas, os objetos em geral, os adereços, os apetrechos desse templo, desse santo lugar, essa Arca da Aliança, essas coisas ali de evangélicos, são esses apetrechos do santo lugar, tudo consagrado. Agora a vida da moçada mesmo, cada uma na bagaça. Mas eu fui aí depois na quinta, eu insisti, cara. Na quinta-feira tinha lá Renovação Carismática, que era uma parada lá que eles têm um movimento agora, né? É meio gospel e tal. O pessoal deitado no chão, cara, um zumbido, uma gritaria. Eu falei: meu Deus, não dou conta. Eu ficava assim, cara, completamente frio em relação ao movimento dos caras. Sabe que naquele tempo... Eu olhava aqui e falava: ai, pelo amor de Deus. Amigos, quando eu era adolescente, e eu os via dizerem assim, eu vi o cara não tocando a bateria, não tocando o instrumento, ele estava sempre tocando. Mas o que houve, fulano? Você não quis tocar hoje lá com o pessoal? Aí, como quase todos tinham muita intimidade comigo, né? Porque eu não era flor que se cheirasse, e era meio forçado a estar por ali por causa da família, estava meio na beirada e ao mesmo tempo sabia das coisas. Eles me confessavam: não, hoje não toquei não, porque ontem à noite eu saí na mão. Eu dei uma masturbada. Aí deu uma bronha? Uma bronha. Aí perdeu. Assim, perdeu a salvação para aquele dia. Peso no coração de levantar em mãos puras ao Senhor. Eu hoje não vou tocar. Aí você de fora ficava ouvindo isso. Aí eu digo: meu Deus, eu nunca vou tocar, então. Não posso mais pegar em nada, porque só Deus sabe onde eu ponho a mão, né? Se ele pega nele e ele se sente assim, imagina se eu disser onde eu ponho a minha. Para além de mim. Por aí. Aí eu não posso tocar em mais nada. Não. Mas aí, o que o povo está falando? É isso aí. Não vou tocar hoje não, porque eu já toquei lá em casa. Eu toquei lá em casa, eu toquei antes. Eu toco em casa, eu toco aqui. Se eu tocar lá, eu não toco aqui. Se eu tocar aqui, eu não posso tocar lá.